Prosseguindo na análise da obra Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim é Karma, na obra, logo no início, Samuel Weir fala, quando responde à pergunta do auditório, sobre ir às regiões inferiores, aos infernos, e que nossos pesadelos são justamente a visão do que há nessas regiões, e ele fala um termo desdobramento de personalidade. Sabemos na doutrina gnóstica que a personalidade é um corpo, um veículo energético de expressão de valores. Ele é construído na primeira infância, que é a fase do nascimento até os 7 anos, e nessa fase a criança, a pessoa vai ser construído nela socialmente e mentalmente tudo aquilo que ela terá como filtro para a sua vida, seja o seu nome, a sua nacionalidade, idioma, o local onde vive, tudo em termos de referência para essa pessoa, as coisas nas quais acredita, tudo será construído nessa fase, inclusive valores, como por exemplo as questões éticas e morais, o que será aceito na sociedade como algo útil, bom, e coisas que são reprováveis. E essas coisas reprováveis têm a ver não tão somente com a manutenção de um bem-estar social, mas sim com a manutenção da própria consciência, do próprio caráter ético e humano dessa mesma pessoa. Então, se a criança tem uma inclinação a pegar coisas que não lhe pertencem, o famoso roubo, furto, ela vai ser educada ou não a ter a como proceder a partir de então, quando surgir esse impulso que conduz a pessoa, que incentiva ela, que atenta a querer fazer algo fora do que é o correto, do que é pelo menos esperado dentro de uma conduta harmônica, de uma conduta equilibrada. Lembrando que a Bíblia sempre fala em termos de iníquo, de infiel. O fiel é aquela parte da balança que fica bem no meio, em que daí os pêndulos ficam oscilando, e o fiel é a parte firme, fixa, que deve se manter para que haja um correto equilíbrio. E o iníquo tem a ver com questão de iniquidade ou não equidade, não igualdade, não equilíbrio. Se a pessoa tem essa tendência, daí nós teríamos que entrar em outros assuntos que tem a ver com ego, mas não é o propósito agora, ela tem uma tendência a agir de modo desequilibrado. É a criança que na sala de aula não consegue fazer silêncio e o professor é obrigado ali, o docente, a separar a criança do canto da sala ou pedir para que ela fique na diretoria aguardando até o fim da aula, onde ela terá uma atenção especial, que daí será uma orientação de como é que ela deve fazer, que ela não deve falar durante a aula, não deve distrair os colegas, não deve tomar comportamentos que não são adequados a uma sala de aula. Assim, da mesma forma, na nossa vida, as pessoas têm essas tendências, essas inclinações a cometer esses desequilíbrios. Sendo assim, se ao longo da vida a pessoa não consegue perceber isso, tornar-se consciente e corrigir essa característica, ela acaba tendo que ir, sim ou sim, a essas regiões inferiores, onde ela sofrerá as consequências dos seus atos. Primeiro de modo psicológico, mental, até o momento que, se ela não realmente consegue purgar de si, corrigir essa conduta, essa inclinação, ela vai passar a viver as consequências dos seus atos de modo físico, dentro daquelas condições que essas regiões inferiores proporcionam. E num plano físico, essas pessoas também teriam dificuldades, como sempre serem olhadas com desconfiança, seriam colocadas em cárceres e por aí vai. Então, nessas regiões, essas coisas acontecem e há construções de aparência monstruosa que refletem essa natureza. Não só no exemplo do roubo que foi dado, mas em outras condições várias. Por isso que a Bíblia chama do pecado, das travas, dos vícios. E daí nós podemos saber que essas regiões, cada região, de acordo com afirma, o narra Dante Alighieri em sua Divina Comédia, cada região inferior ela é caracterizada por um determinado tipo de delito, de inclinação maligna, de uma inclinação a cometer esse desequilíbrio, e cada região tem essa peculiaridade. Então, mediante esse desdobramento de personalidade, quando a personalidade não fica identificada com os valores com os quais ela foi construída para agir, para filtrar,
nossos impulsos, a consciência da pessoa se desloca para essas regiões, porque são as regiões nas quais ela tem uma afinidade vibratória, uma afinidade psicológica, uma afinidade mental. Então, justamente no início da obra que Samuel Weller já fala do desdobramento de personalidade.